Comédia é mais difícil fazer isso do que drama, porque comédia, o personagem é muito importante, né? Então, às vezes, não é uma coisa só do gênero, não tem essa coisa dos subtemas, é menos importante. Mas é claro que também tem em comédia. Então, em comédia, acho que a questão principal na hora de bolar uma comédia é o mapa dos personagens. A grande questão é você criar um bom mapa de personagens. Se você criar um bom mapa, é quase que... Tem um autor que, o próprio Darufo fala isso, ele chama às vezes equação dramática, né? É uma equação, que não é um personagem. As pessoas ficam falando de criar personagem como se fosse separado do filme. O personagem só existe em relação ao outro personagem, não existe o personagem em si, ele existe em relação. Então não adianta você criar um personagem sozinho, sem pensar qual que é a relação dele com o outro. É a relação entre eles que é a grande questão de uma série. E de qualquer série, mas no caso de comédia isso se enfatiza, é mais ainda. Mas é claro que você pode trabalhar pensando mais ou menos, a partir dos arquétipos de personagens cômicos, quais são os tipos cômicos. E ver como aquela equação responde a dá uma equação social sobre um certo perfil de pessoas, de público. Então, por exemplo, o Friends, ele fez uma equação que representava o jovem dos anos 90. Tinha 3 mulheres, 3 caras, tipos de jovens, tipos de... E aquilo representa... Aí sempre, em geral, tem um mais comédia romântica, né? Que é um pouco mais comédia romântica, significa o quê? É mais subjetivado, ele tem mais emoção, é um personagem que a gente acompanha uma história realista, que dá uma identificação na chave da comédia clássica, e tem os personagens mais farsescos, que aí são personagens mais caricaturais, que trabalham com tipos cômicos. Então, geralmente tem uma dupla de comédia mais romântica e os outros são mais farsescos. E aí a grande questão é você mapear esses tipos farsescos, né? Isso é uma coisa de mapa de personagem. Qualquer comédia vai ter isso. Agora, aí tem as questões de comédia, de modelo mesmo, de narração, de estrutura de comédia. Tipo, o Friends é uma sitcom clássica, que é uma sitcom, como eles chamam, baseada em ação, né? De diálogo, inter-relação entre personagens e diálogo, sem ter, por exemplo, muita elipse, sem ter procedimentos épicos, no sentido do Brecht, sem ter essas coisas todas de narração, por exemplo. Então você tem que tentar entender qual que é o modelo clássico e quais são as variações das técnicas narrativas que você usa. Então na sitcom clássica é mapa de personagem e diálogo inter-relação. E a grande questão mesmo é qual é o mapa. Porque não é uma inovação. Você fala 6 jovens em São Paulo. Sei lá, e daí? Qual que é a inovação? Não pode ser uma obra-prima, como o Friends foi. Então, a questão é o mapa de personagens. A outra questão é, então, a técnica. Aí, por exemplo, o Seinfeld, uma história da teledramaturgia para pegar, que foi o maior sucesso da história da TV americana, e só deu certo a partir da 3ª temporada, que é uma série tão inovadora que demorou um pouco para pegar, é uma série que já quebra, a grande inovação do Seinfeld é que ele quebra o padrão da ação interpessoal, do drama, do diálogo interpessoal. Ele tem isso, mas ele vem da onde? Ele vem do stand-up. O stand-up comedy é basicamente uma narração épica. O teatro épico, ele narra a história e não tem ação. Por isso que é o stand-up, você vai lá e narra um fato. E o Seinfeld, se você pegar, olha do formato dele, é o tempo todo, vai começar a ação, que seria uma ação cômica, eles cortam a ação e vão para a mesa do bar comentar a ação. A piada é o comentário da ação. Isso é um procedimento épico. Ele criou uma estrutura que inventou um procedimento épico de narrar. Tanto tem o cara fazendo o stand-up no começo, mas isso é de menos, é pouquinhos. A própria estrutura inteira da série é baseada nisso. E são grandes sacadas os comentários. E é claro que, assim como o Friends, tem um mapa de personagens. Lá é um mapa praticamente todos farsescos. Tem o comentarista, que é o Seinfeld. A Elaine faz um pouco comentarista, mas também farsesca. E os outros são personagens farsescos. Então é um mapa que já não tem esse personagem que eu te falei da comédia dramática, que é o personagem do casalzinho lá, que é do Friends. Em comédia é mais difícil fazer isso que eu te falei do high concept, porque o high concept é muito a inovação dos personagens. E aí a terceira questão da comédia, então foi, claro, mapa de personagens,
as técnicas narrativas que você vai usar. E a terceira questão é os limites do teu humor, que é uma das questões principais que tem. Porque o humor é um negócio que tem gente que você faz uma piada, a pessoa fica ofendida mesmo, né? Por isso tem a questão do politicamente correto, que você não precisa ser politicamente correto, claro que não. Mas você tem que se preocupar qual que é o limite do teu humor. Tem coisas que ofendem mesmo as pessoas. Então você tem que ter essa consciência. Mas não é uma consciência de ceder ao público. Você tem que saber o limite. Você sabendo o limite, você sabe, eu vou um pouco à frente. Aqui eu volto, eu vou um pouco à frente. Que as pessoas querem que você vá um pouco à frente. Né? Mas tem que ter essa consciência do limite, não é uma coisa que eu faço qualquer coisa. Por educação. Então, em qualquer série tem isso, claro que uma série de violência, por exemplo, tem o limite da violência que o público aceita. A imagem da violência. Aceita mais ou menos. Então. Em comédia tem muito isso com o tipo de humor. Então, o limite do teu humor, o tipo de estilo de humor, é uma coisa importante. Por isso que é a referência do tipo de humor. Meu humor é mais Friends, é mais South Park, é mais... Você tem que entender, porque isso já deixa claro qual o tipo da piada que você vai chegar. Né? Então, com esses 3 elementos você consegue construir, e sendo que de todos esses, realmente o principal é os personagens. É um mapa de personagens, e a comédia é quase sociológica, sabe? Ela não é psicológica. É quase sociológica. No sentido que você... Por isso que eu falei da relação. A relação tem que equacionar uma questão que atinge um certo público, uma questão social. Então você tem que ter essa sacada quase sociológica de fazer um mapa de personagens que representam a sociedade. Na história da sitcom americana, da comédia americana, teve esse momento que teve a quebra a partir do Seinfeld do modelo da sitcom, e aí teve uma variação imensa de seriados, de sitcoms diferentes, que não seguem o modelo da sitcom clássica, com elipse, com voice-over, com várias técnicas que quebram o modelo da comédia tradicional. E aí teve uma recuperação da sitcom, que achavam que não dava mais para sitcom. Que aí foi o Two and a Half Men, e o mesmo cara, Two and a Half Men, fazendo o The Big Bang Theory. E realmente é genial como ele conseguiu recuperar o formato clássico. Né? Praticamente clássico, muito parecido com o formato clássico. E fez um mega sucesso, um dos que eu mais gosto, e vai recuperando o formato clássico. E aí é claro que ali tem esse elemento genial, que é você ter aqueles tipos cômicos, né, que representam todos nós, que o personagem cômico, dos nerds, que tem um mapa de personagens nerds, com tudo, mas com discursos que a gente não entende tudo que eles estão falando, e isso em si já é genial. Essa percepção de que o diálogo também é ambientação. A gente pensa muito em diálogo só para ação dramática, às vezes ele é ambientação. Você não entende o que ele está falando, mas aquelas palavras ficam um universo divertido. Maluco. Nem se você não entender todas as palavras. As pessoas pensam muito, o roteirista tem muita coisa da informação, tem que tomar cuidado. Eu tenho que passar informação, tem que não sei o que, ação, né? Ou informação ou ação, né? Informação ou ação. Esquece esse lado quase que é lúdico da voz, assim, né? E lá ele fez muito isso, eu acho, com os tipos cômicos do Big Bang Theory. E aí, obviamente, além de atingir o público nerd, mas ele conseguiu, isso que é louco, não é uma série que atingiu só o público nerd. É uma série que tem os nerds, mas atingiu todo mundo, porque o público nerd lá é o arquétipo da pessoa fodida. Então você tem que conseguir, mesmo com temas segmentados, atingir um público genérico.